Olá, meus amores, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, meninos e meninas que estão aí nesse vídeo. Pois é, hoje é vídeo, não é live. Então, os vídeos no canal a gente vai estar colocando nesses horários, geralmente de 20 e 30 de Brasília, para que você consiga. Todo o conteúdo do canal é gratuito e ele fica gravado para que você consiga estar revendo. Então, lembra de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo se você ainda não compartilhou, então corre lá. Hoje a gente vai estar falando sobre a modelagem desse vestidinho, meninas. Olha que coisa linda. Então, vou falar com vocês, a gente vai fazer rapidamente uma interpretação. A gente tem uma manga, na parte de baixo ela é bufante, tem um elástico. É uma base de blusa simples que você precisa utilizar para estar fazendo o modelinho, e a sainha ela é reta, tanto o babado como a saia, não é godê. Tem um elástico na cintura para que você consiga estar vestindo o vestido todinho sem ter que colocar zíper ou botão. Então é super prático, principalmente para quem é iniciante, não é mesmo? Outro detalhe, quais são os tipos de tecido? Você pode usar a própria lese, como a gente vê na foto. Eu vou estar usando uma renda que eu tenho e vocês vão estar vendo. Você pode usar um crepe, pode usar uma sarja, pode usar o tricoline, e a sarja vai ficar um pouquinho mais armado por conta do movimento e do tecido, mas o crepe é mais molinho, fica flexível, dá um movimento bacana. A viscose também dá para fazer, e você também consegue fazer ainda, por exemplo, um jeans levinho, se você tiver. O gabardine ainda dá para fazer, é mais grosso, mais pesado, mas você também consegue fazer esse vestido. Então, lembra, primeira coisa, se você não quer usar com manga, você pode fazer também com uma manga curta ou sem manga, colocar um babadinho que vai ficar lindo. Se você quiser fazer ele midi ou fazer ele longo, também ficaria ótimo, não é mesmo? O que mais? Então, em relação à questão da estrutura dele, você pode fazer o corpinho separado e a saia separada e adicionar essa parte do elástico, como você pode fazer o vestido todo inteiro e depois adicionar o teu elástico inteiro. Também dá para fazer dessa forma. A questão do elástico, como que você vai estar colocando? Você pode colocar o elástico inteiro, como a gente faz com o cos, fazendo aquele túnelzinho e colocar o elástico. Você pode estar colocando um lastex nessa parte daí. Você pode estar colocando os elásticos todos separados também, que também funciona, também dá certo. Então, você que vai definir qual é a forma melhor que você vai utilizar para estar fazendo essa parte do seu cos aí, da cintura, tá? Você pode também fazer esse vestido todo inteiro, como eu disse, para você estar fazendo, ok? Então, os modelinhos, a quantidade de tecido eu vou falar no final do vídeo, tá? Que é para você conseguir tá fazendo ele. Então, vou fazer em relação à questão da modelagem, eu vou fazer a modelagem do zero. Se você é iniciante, se você achar que tá muito difícil, que você não tá entendendo nada, lembra que no canal já tem uma playlist com maratona de iniciante somente para você. E lá eu tô explicando bem o beabá, bem detalhado, para que você consiga entender, e tô explicando o passo a passo. Então, presta atenção. Não entendeu, acha que tá difícil, corre para lá que você vai entender. Então, a gente vai passar as medidas que a gente vai precisar. Como que eu vou fazer a modelagem desse vestidinho? Eu vou fazer o corpinho da blusa e vou fazer a saia separada. E as mangas eu vou mostrar também para você como que a gente faz, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa para estar fazendo esse vestidinho é a modelagem base. Então, a única modelagem base que você precisa aprender é a modelagem base de blusa. Se você não sabe fazer, eu vou deixar o link embaixo na descrição do vídeo com o link da modelagem base de blusa do vídeo e o link da playlist da maratona de iniciante. Se você for iniciante, você acessa e lá eu estou explicando como tirar medida, tudo devagarzinho para você conseguir aprender, tá bom? Então, quais são as medidas que a gente precisa para estar fazendo essa base de blusa para começar o vestido? Primeiro, o valor do teu ombro total. Então, você vai pôr a pontinha aqui do pescoço, até aqui você faz o teu ombro total e termina sempre nessa dobrinha, é o valor do ombro total. Segunda medida que a gente precisa, que é muito importante, a circunferência do nosso busto tem que estar retinho, tanto frente como costas, senão você não consegue. A segunda medida que a gente, terceira medida que a gente precisa é a circunferência da nossa cintura.
Tá vendo aqui? 2 dedinhos acima do seu umbigo, você já obtém a circunferência da cintura. Depois você coloca a sua fita métrica aqui na pontinha do pescoço, passa por cima do busto e você tira até aonde você marcou a cintura, a altura de frente. Você já obtém a altura de frente da sua peça. O que mais que a gente precisa para estar fazendo? O valor do nosso degolo. Então, o valor do nosso degolo, a maioria das pessoas tem entre 6 e 7 centímetros. E para você conseguir fazer esse modelinho, você pode estar pegando metade do valor das suas costas, divide por 3, o resultado você coloca no valor do seu degolo. Tá bom? Então, basicamente, para fazer a blusinha, a base de blusa é isso que você precisa. Agora, para fazer a manga, quais são as medidas que você vai precisar? Eu vou falar logo, porque depois a gente faz de uma vez só. Primeira coisa é a circunferência do seu braço. Então, você vai tirar a circunferência do braço sempre na parte mais gordinha do braço, que na maioria das pessoas é na metade do braço, né? Na parte do bíceps. É aqui que você tira. Se a sua for mais gordinha aqui, então você tira aqui. Então você vai tirar essa circunferência e acrescenta pelo menos 2 centímetros para uma manga base. Você vai ter o comprimento da sua manga. Então essa manga ela vem aonde? Até aqui na parte do cotovelo. Você vai lá, tira o comprimento para você ver. Outra medida que a gente precisa, o valor da cabeça da manga. Como que você obtém? Você pode pegar o valor do seu ombro mais 2 centímetros, que gera uma altura de cabeça de manga, como você pode passar a fita métrica em volta do seu braço, aqui todinho, olha, passando em volta do braço, fechei o meu braço, tá vendo? Deixa eu acertar aqui a fita. Fechei o meu braço e agora a gente coloca aqui e consegue tirar a altura da cabeça da manga, você consegue já obter dessa outra forma, tá? Então, para a gente conseguir fazer a nossa manga, as medidas principais que a gente precisa são essas, ok? Outro valor que você vai precisar para fazer a sua blusa, que eu esqueci de falar e estou passando agora para vocês, é o valor da altura de cava. A altura de cava existem várias formas para você conseguir obter e uma das formas eu já vou passar para você aqui. A primeira forma que eu utilizo é 1/4 do valor do meu busto menos 2 centímetros. E a outra opção de você ter a altura de cava é você passar a fita métrica em volta da sua cava. Viram? Passei aqui, não tem erro. É a minha cava, cada um vai passar dessa mesma forma. Tirei. Você vai acrescentar pelo menos aqui uns 4 centímetros, entre 4 a 6. Acrescentou, você pega a metade desse valor e coloca na sua modelagem, você já vai ter a sua altura de cava. Tá bem? Então, você acrescenta entre 4 a 6 nessa circunferência, a metade você coloca lá e você faz a sua altura de cava, ok? Então, vamos começar para fazer a modelagem. Se eu esquecer de alguma medida, eu passo para vocês, não é mesmo? E como eu falei, se você é iniciante, mais uma vez, fica ligadinha para que você consiga aprender e entender. Vamos lá? Vamos fazer nossa modelagem agora. O que a gente precisa? Eu tenho o meu papel, eu já acertei o meu papel todinho, né? Já tracei aqui uma linha e eu preciso marcar, primeira coisa, o comprimento que eu quero do meu corpinho. Então, já sei que o comprimento é até o valor da minha cintura. Eu venho aqui e marco esse comprimento. Marco ele todinho. Venho e traço. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou marcar o valor do meu quadril, que eu vou colocar aqui, colocando o valor do meu quadril aqui, marcadinho, mais 1 centímetro de margem de vestibilidade. Vou fechar agora o meu retângulo. Então, vamos fechar o retângulo, fechando. Agora eu vou marcar a minha altura de cava. Marcando a altura de cava, você pode marcar ela maior, porque ela tem manga, então não tem problema de ficar uma cava maior. Marquei a altura de cava. E agora eu vou marcar o valor do meu degolo. Lembram do valor do degolo? Que nós falamos entre 6 e 7 centímetros? Então, você vem aqui, marca 6 centímetros para dentro e desce com 6 centímetros também. Opa, pronto. Agora eu venho, marco o valor do meu ombro total. Marquei o valor do ombro total. Vou traçar até aqui embaixo. Pronto.
E eu preciso marcar nessa linha de cava o valor de 1/4 da circunferência do meu busto. E eu posso colocar mais uma margem também de 1 centímetro pelo menos, né? Para ficar mais folgadinho, ou até de 2. Vamos colocar de 2 aqui, tá? 2 centímetros a mais em 1/4 do valor do teu busto. Aqui no ombro, eu vou descer na frente 3 centímetros e vou riscar até a pontinha do meu pescoço. Essa descida de 3 centímetros, meninas, isso aqui, ela diferencia. Por exemplo, o padrão com tamanho M é 4, 4,5 de descida. Para um tamanho P, é 3, 3,5. Para um tamanho G ou plus size, seria 5 e 5,5. Porém, eu sou M e eu gosto de descer 3 centímetros, que é do tamanho P. Então, você tem que fazer a sua peça piloto e ver qual é o melhor valor de medida e de descida para você estar fazendo a sua peça. Entenderam? Depois que você fez essa parte, você vem com a curva francesa, fecha aqui e você vai vir riscando aqui a sua cava até o meio. Você pega qual foi o valor que deu, traça aqui o meio e você entra aqui, você pode entrar 1 centímetro ou 1,5, é o valor que as pessoas entram na parte da frente. Você vem da pontinha aqui, que nós fizemos a marcação, até a parte da cava, viram? Onde nós entramos, e até o final aqui dessa parte daqui, que é o nosso ombro. Agora, como que a gente faz para a gente fechar a nossa blusinha? A gente tem aqui 1/4 desse valor, né? Ele vai ter aqui 1/4 do valor do quadril mais 1 centímetro que eu tinha deixado aqui, não é isso? Então a gente vai traçar esse valor retinho junto aqui com a medida que nós deixamos. Por que ele vai ficar reto? Porque a gente sabe que tem um elástico, ele precisa ter um frufru aqui e ele tem que ter na parte da cintura pelo menos o valor para passar pelo seu quadril ou automaticamente pelo ombro, né? Que é por onde a gente vai passar o vestido. Se você deixar esse valor muito pequeno, fica muito apertado e depois você não consegue vestir. Então eu gosto de deixar aqui pelo menos com o valor do quadril. Então, parte do corpinho já está pronto. O que você vai fazer aqui agora? Eu vou vir traçando a parte das costas. Como que eu traço? Eu vou aproveitar esse mesmo molde de frente e eu posso traçar. Eu coloco minha curva francesa dessa forma, venho aqui, traço a cava das costas. Agora, para eu traçar a parte das costas aqui, eu vou subir 1 centímetro e eu vou descer 1 centímetro. A subida e descida de ombro, menina, das costas, meninas e meninos, geralmente é de sobe 2 centímetros e desce 1 centímetro. Eu prefiro subir 1 centímetro e descer 1 centímetro. Então, fiz isso aqui na parte das costas, a gente desce no padrão 3 centímetros. Essa é a modelagem base de uma blusa. Mas a gente sabe que a gente vai vestir aqui pela parte do pescoço, da cabeça, e a gente não tem botão, não tem aquela gotinha nas costas, ou se você quiser fazer, você pode fazer. Então, para eu passar esse vestido pela minha cabeça direto, o que eu preciso? Eu vou entrar 3 centímetros, tanto frente como costas. Vou descer aqui na frente 2 centímetros para eu fazer a parte do meu decote da frente, porque assim ele vai passar pela minha cabeça. Estão vendo aqui? Risquei de preto. E nas costas, como que ficaria? Eu não tinha descido 3 centímetros aqui das costas, né? Eu vou descer mais 3, que ele fica sendo o valor que era da frente. Então eu venho aqui, vou riscar de vermelho o decote das costas. Então aqui é costas e aqui é frente. Vou recortar para vocês conseguirem entender um pouco mais essa parte que a gente precisa. Vamos lá? Não vai pence de busto, pence de cava e nem pence de cintura. Se você quiser fazer pence busto ou pence de cava, é só você fazer e acertar, como nós já temos vídeo no canal ensinando e explicando. Então aqui nossa base da blusinha já está pronta. Você pode retirar nessa parte daqui, tanto frente como costas, você pode retirar pelo menos 2,5 centímetros. Para quê? Para esse valor ficar bem na cintura sua e esse valor vai ser o valor do seu elástico. Então esse valor daqui a gente não vai cortar no tecido.
vai ser o valor do elástico. A gente vai tirar para a gente fazer a nossa faixinha, não é? 2,5 já tá bom, que na verdade eu vou colocar uns 3 ou 4 e... Agora eu vou pegar pra gente fazer a manga. Como que a gente faz uma manga? Então vamos lá. Você vai traçar aqui uma linha, acerta o seu papel, porque se o seu papel não tiver certo, não adianta, seu molde vai sair todo errado também, não é? Bom, traçamos. O que a gente precisa saber aqui agora é você marcar o comprimento da sua manga. Eu já sei qual que é a minha, eu vou colocar aqui. Marquei, vou traçar. E você vai colocar a largura que você falou que era do braço, lembra? Da circunferência do braço mais 2 centímetros? Então você vem e marca aqui. Marcamos. E você risca. Opa, desculpa, gente. Agora, depois que nós marcamos esse quadradinho, você vem marcando a altura da cabeça da manga sua. Marca certinho e você traça aqui uma linha. Depois você pega esse valor, divide ao meio. Dividiu ao meio. Depois de dividir ao meio, você vai traçar 2 diagonais de uma ponta a outra. Tá vendo? Para fazer um chapéuzinho aqui. Já pode colocar frente e costas, para você já ficar sabendo. Pega esse valor, divide em 3 partes. Em 4 partes. 1, 2, 3, 4. A mesma coisa você faz do outro lado. Pronto. No meio você faz uma bolinha, só para identificar o que a gente vai mostrar para vocês. Aqui nas laterais de descida, tá vendo? Nas descidas você vai marcar uma setinha para descer e do outro lado uma setinha para descer. Aqui em cima você vai colocar 2 setinhas subindo. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente conseguir ver até um pouquinho melhor, né? Aqui. Então, o que você vai fazer aqui agora? Na parte da frente, nessa descida, nós vamos descer 1 centímetro e na parte das costas a gente desce meio centímetro. Ah, eu posso descer 2 em vez de descer 1? Pode. Eu posso descer 1,5? Pode. Eu posso descer meio aqui? Pode. O padrão é esse, mas se você quiser, você pode sim descer outro valor. Na parte da frente, a gente sobe 2 centímetros e a gente sobe nas costas 2,5. Da mesma forma, você também pode alterar os valores de subida e descida, tanto da frente como das costas. O padrão é esse, mas você vai vestir, vai fazer a sua peça piloto e vai ver o que fica melhor para você. Se você não tiver régua para você fazer o traçado agora, como que você vai fazer? Você vai fazer na mão, vai pegar da ponta daqui do triângulo, né, do chapéuzinho, até o meio da bolinha. Então você vem aqui, passa por cima, estão vendo? E vem fazendo aqui o seu pontilhado, viram? E depois você vem e contorna. Pronto, fizemos uma parte. Ah, eu tenho régua, não sei usar. Então você coloca a sua curva francesa numa pontinha. Lembra que ela tem que pegar exatamente esse tracinho que nós riscamos, porque aqui a descida é menor. Pronto, fizemos, tá vendo? A mesma coisa, você coloca a sua curva francesa aqui agora. E pronto, você traçou. E se você tiver que acertar, você vem aqui e acerta a sua cabeça de manga direitinho. Então a cabeça de manga, ela tá prontinha para você conseguir fazer a sua peça. A gente já sabe que como ela é toda larguinha, a gente já vai deixar ela mais folgadinha, porque o valor dela...
Pronto. Agora que eu fiz a parte das costas, eu vou cortar a parte da frente. E para cortar a parte da frente, a gente tem que lembrar que, como a gente está aproveitando o molde, a gente tem que tirar os valores das costas, né? De cava, de ombro e do decote. Isso você não pode esquecer, senão depois vai dar defeito. Meninas, de 1,40 no meu tecido, prestem atenção, o valor de 1,40 para cortar a minha saia, ela vai estar toda, e você vai marcar o comprimento que é da sua saia. Vamos ver, o comprimento desse vestidinho, ele tá aí acima do joelho, só que eu vou fazer o meu até o valor do joelho. Então eu vou cortar aqui, o meu vai ficar mais compridinho, eu vou fazer aqui com 40 centímetros, meu babado, ele vai ficar aí com 20 centímetros pelo menos. A sainha da foto tá bem curtinha, ela vai ter aí uns 30 centímetros de saia. 30 centímetros de saia pelo menos na foto. E vai ter aí uns 10 centímetros pelo menos de babadinho, ou 15, tá? Ou, enfim, para ficar mais curtinho, tá? Então aqui já cortei agora essa parte da minha saia, que é que eu preciso. Vamos aqui, e agora a gente precisa cortar a nossa saia, não é? A nossa renda, o nosso babado. Prestem atenção. A minha renda, ela tem já o barrado dela no final, então eu já vou aproveitar esse valor do meu barrado para eu conseguir fazer o meu babado, porque aí eu já tenho o acabamento da minha renda aqui. Então, se você tiver a renda dessa forma, não tem problema, porque a gente já sabe que renda a gente termina cortando sempre fora do fio. Prestem atenção, quanto que eu vou fazer para eu deixar de franzido na minha saia, né? Para o meu babado aqui. Como que eu faço para poder cortar? Que eu já vou cortar o meu babado. Se eu tenho aqui 1,40, né, no total da circunferência, eu preciso de pelo menos ter eu preciso ter 2,80 para eu ter esse efeito franzidinho que a gente tem. Só que esse, ele nem tem muito franzido. É pouquinho, não é mesmo? Então, se eu quiser, eu não preciso colocar o dobro. Ou seja, eu posso colocar, em vez de eu posso colocar 1,40 e eu posso colocar aí mais a metade. Por exemplo, 1,40 mais 70 ou 1 metro. Então, eu vou colocar 1,40 mais 1 metro. Daria 2,40 metros. Tá? Justamente para ficar um pouquinho menos, que eu vou estar fazendo, eu vou estar colocando 2 metros aqui. Então vamos contar, que é para a gente ver o valor que a gente precisa aqui do babado, que são 2 metros que eu vou estar colocando aqui do babadinho, né? Para não ficar muito franzido, que ele não tem muito franzido aí. Gente, bom, vamos lá, eu tenho aqui. Eu vou estar com 99... Gente, eu vou estar com 1,80 m que eu tenho aqui. Então, eu vou aproveitar esse valor que eu tenho, tá? Que é para não ter que cortar do outro lado, ele já tá aqui, é o valor que tem. Então, é esse valor que eu vou usar. Mais a costura com 17 centímetros, tá bom? Lembra que você tem que deixar os valores para o elástico, margem de costura, a mesma coisa, 1 centímetro pelo menos, não é? Para você estar fazendo. Mas você tem que deixar pelo menos aqui mais uns 3 centímetros para você fazer esse corte. Então vamos lá?
Você precisa conferir e lembra de você, quando estiver fazendo, marcar. Então, aqui é a minha parte da frente. E aqui também é parte da frente. Lembrem de marcar, que é para depois você não posicionar a tua manga errada e você ter defeito na sua peça, ok? Outra coisa, viramos ela pelo avesso e você vai vir fazendo um local aqui, que é o túnelzinho, para passar o seu elástico. Então, você vai fazendo essa dobrinha para passar o teu elástico aqui na tua peça. Se você quiser colocar um elástico direto e fazer uma costurinha, também pode, né? Aqueles que ficam com babadinho, que aí você aproveitaria de repente a barra e fechar, não é? Você vai fechar e vai jogar essa emenda, né? Essa costura para a parte das costas. Você vai fechar, passar uma costura e vai fazer a mesma coisa. Você vai emendar e depois a gente vai franzir o babado. Parte aqui da saia, como que você faria? Também você vai fazer a mesma coisa. Você vai abrir ele todinho, vai fazer aqui a tua abertura e a colocação. Vou colocar um alfinete. Aqui depois ele vai franzir junto quando a gente estiver colocando o valor do quê? O valor do nosso elástico, né? Da cintura, que aí a gente vai colocar aqui. E aí você vai ir, tudo vai para a máquina. Nós vamos cortar a faixa reta que nós falamos. E essa faixa reta que você cortar, ela tem que ter o valor, meninas, pelo menos do teu quadril. Se não tiver o valor do teu quadril, não vai conseguir vestir. Então, pelo menos a gente tem que ter o valor do quadril, tá? Vai ficar com 7, porque eu já vou tirar isso aqui. Costura para baixo, mais 1 centímetro de costura para cima. Então, você tem uma faixa daqui a pouco com 4 centímetros. Como ela tem o elástico, então termina reduzindo. Você vai fazer a mesma coisa e vai cortar esse pedacinho também na renda. Então, aqui nós cortamos o tecido para fazer a faixa e já cortamos a renda também por cima. Você pode alinhavar todinha para ela não se soltar. Depois que você tiver alinhavado, prendeu bonitinho, você vai fazer aquilo que eu falei com vocês. Ou você vai fazer um túnelzinho, né, de um lado do outro, você vai passar o seu elástico por dentro, no vestido. Ou você vai vir aqui, passar um lastex todinho por cima dessa faixa. Ou você pode vir aqui e passar também elásticos. Prendendo uns 3 elásticos aqui também já é suficiente. Eu vou fazer dessa forma diferente hoje para mostrar para vocês como que ficaria. Tá com a frente da renda pro avesso do tecido. Por que isso? Senão você não consegue depois virar, né? Você vai virar pelo lado avesso. Então, frente da renda com o avesso do tecido. Porque a gente vai costurar ele aqui e depois a gente vai virar. Quando a gente virar, que ele ficar dessa forma, com esse acabamento aqui, ele fica pra parte da frente. Primeira coisa é a gente fechar essa parte, como eu falei, a emenda do nosso babado. Aqui, você nesse fechamento da renda no acabamento, você pode passar um overlock ou você pode passar uma costura francesa. O importante é o barrado aqui ficar certinho com o que você já tem. E vem franzindo a sua peça. Aqui eu já vou passar essa costura que nós falamos, não é? Para você ver aqui. Você passou aqui, você vem acertando, tira o excesso que você tiver aqui, tá vendo? Tira esse excesso, que é para você deixar ela toda bonitinha, porque a gente vai ter que virar. Então essa parte aqui tem que ficar certinha, que é para não ficar, ela vai ficar parecendo um pedacinho, né? Quando a gente virar, a gente tem esse resultado aqui. Na parte da frente. Viram? Então, por isso que você tem que aqui
dar essa costurinha para ficar bem bonitinha. Eu vou prender, vou passar aqui um pesponto do lado de cá para prender essa costurinha pelo lado do avesso. Vai ter esse resultado, esse efeito aqui com o teu pesponto, e do lado da frente você tem esse resultado, tá bom? Você vai fazer isso. Daqui a pouco a gente passa o elástico. Aqui na parte da nossa saia eu já vou prender essa renda, passo uma costura mais larga só para prender, uma costura de alinhavo mesmo. Então aqui, meninas, temos a parte da frente e costas. Então nós vamos juntar agora uma com a outra. Porém, quando eu estiver juntando essas duas partes aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir aqui essa costura. Estão vendo que a renda tá aqui por cima, não é? Então a gente abre ela dessa forma aqui, viram? E é dessa forma que eu vou juntar os meus ombros, costura com costura, né, da renda com a parte do forro, e a gente vem aqui tanto de um lado como de outro para você conseguir costurar essa parte dos ombros. Você faz isso dos dois lados. O elástico com o passador de elástico para a gente passar aqui. Eu vou lá para a câmera da máquina reta que fica mais perto para a gente. Você que tem esse passador de elástico, estão vendo? Você abre ele com a bolinha para cima, prende ele aqui, baixa, prendeu. Agora que prendeu, a gente vem aqui por dentro e vem passando o nosso elástico. Ele passa bem rapidinho, é uma forma bacana de você conseguir passar o elástico rapidinho por uma renda. A gente sabe que essa rendinha que eu tô aqui, ela é mais fácil de ficar agarrando, então você passa ele de uma forma bem fácil. Passou, você solta ele, sobe aqui, viram? E agora a gente vai já costurar para você não perder essa pontinha do teu elástico. Então já costura aqui, faz um retrocesso, né, só para prender. O restante que tá do outro lado, eu agora vou acertar, então eu seguro, termino de puxar, estão vendo? Que é para eu também fazer a mesma coisa. E venho costurando. Pronto, costurei. Você vai juntar uma manga com a outra. Aqui, estão vendo? Parte do elástico com o elástico até o final e vai costurar. Depois a gente vai passar tudo na overlock para fazer o acabamento. Se você não tiver overlock, em algumas partes você pode fazer a costura francesa. Parte do ombro, que eu disse para vocês que a gente tem que passar a costura para fechar o nosso ombro dessa forma. Depois que você passou essa parte do ombro dessa forma, você vai virar e você vai ver que você vai ter esse acabamento aqui. E a gente vai ficar com esse acabamento para dentro, só que a gente não vai deixar ele grandão, a gente vai deixar ele bem pequenininho. Eu vou passar um overlock para a gente conseguir fazer o acabamento. Então vamos para o overlock, que eu vou passar essas mangas no overlock. Então a manga eu já fechei. Você viu que a sua blusa já está toda certinha aqui. Você precisa vir literalmente agora juntando essas laterais. Então você passa aqui um alinhavo só para prender agora a sua renda, para você ter certeza que ela tá bonitinha, juntinha. É claro que se fosse uma renda, gente, com uma lese mais fechada, de repente nem precisaria você colocar forro nenhum. Não foi o caso da minha. Tinha esse forro e eu fui obrigada a colocar um forro. A minha era transparente, tinha que colocar um forro. Ciso. E agora eu vou juntar as minhas laterais, não é? Eu vou juntar. Então eu abro aqui, estão vendo? A peça tá toda aberta, a renda tá certinha, eu junto essa com essa aqui. Eu já acerto se tiver alguma diferença que der nessa parte,
Você já acerta aqui, tanto de um lado como do outro. E agora você vem e fecha aqui a sua peça. E vamos passar uma costura aqui. Você vem passando agora uma costura reta aqui para fechar, fazer o acabamento. Então, na parte do avesso você tem esse acabamento que tá todo embutido, estão vendo? E depois na parte de dentro eu vou mostrar lá perto para vocês como que vai ficar. E aqui a gente vai passar na overlock para deixar o acabamento todo bonitinho. Você pode deixar o acabamento aberto ou você pode fechar. Vamos agora colocar os nossos elásticos aqui na parte da nossa faixa. Então, eu cortei um elástico, cortei 3 elásticos com o valor da minha cintura. O valor da minha cintura, sendo o elástico, vai passar pelo valor do meu quadril. Na parte do braço, quando você for posicionar o teu elástico aqui, você vai ver qual é o valor que tá bom para você. Então, você pode colocar o mesmo valor do elástico e você pode diminuir ali uns 5 a 10 centímetros para você estar colocando. Então, eu tenho esse valor e eu vou colocar 3. Eu já vou começar aqui pelo meio, estão vendo? E essa faixa eu sei que tem o valor do meu quadril. Então, esse elástico, ele tem que vir até o final para eu encaixar no valor que eu sei que é o valor do meu quadril. Então, você prende as pontas e prende pelo menos o meio, que é para você ter uma noção de quanto que você já tem que puxar. Estão vendo aqui? De elástico. Então, eu prendi aqui as pontas e vou prender essa parte aqui do elástico aqui no meio. E aí eu já sei certinho o valor que eu preciso esticar e puxar deles. Então, é uma forma que eu vou fazer, vou deixar ele todo esticadinho. Então, vamos lá? Você pode vir costurando ele na zigue-zague. Eu gosto de costurar o meu elástico no zigue-zague, que eu acho que ele prende mais. Pronto, prendi a ponta. Agora eu tenho que esticar o valor que eu vou querer bem no meio. E ficou o meu elástico do meio passado, costurado, estão vendo? E você vai fazer da mesma forma nos outros dois. Você vai passar dessa forma daqui, tá? Eu já coloquei uma manga de um lado, vou colocar a outra manga. Você vai posicionar, lembra de verificar que a frente é essa daqui, para você colocar certinho. E aí eu já fechei a minha manga e até mesmo a parte da blusinha. Então, a costura de baixo da manga a gente coloca na lateral da nossa blusinha. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu já passei a overlock por dentro da peça, da blusa. Encaixamos aqui e vou terminar de encaixar aqui em cima. E aí nessa parte, a nossa manga aqui não vai ficar embutida, ela vai ficar normal. Você vai passar uma overlock para você ter um acabamento bacana aqui. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o que nós fizemos. Nós passamos 3 partes aqui do elástico, estão vendo? Passamos 3 vezes aqui de um lado, né? E ele fica dessa forma. Então aqui eu vou aproveitar a parte da minha saia que está aberta e vou posicionar aqui o meu elástico naquela parte que eu disse para vocês que eu tinha já deixado, feito a costurinha justamente para conseguir prender. Então você prende ela, vem prendendo o elástico todinho na saia toda. No mercado pegando suco. A gente vai passar na máquina e depois que eu passar na máquina a gente vai passar o overlock e juntar no corpinho. Vamos lá. Vou mostrar para vocês. Já passei no overlock e você vai ficar com a sua costura aqui aberta toda direitinho. Vamos costurar agora a outra manga que nós não costuramos. Dessa forma, com a costura abertinha, que fica melhor. Como a renda é mais grossinha e ainda tem o forro, para não ficar muito grosso,
Então é melhor abrir, nesse caso, as costuras. Você vai passar um overlock e você vai ter esse efeito pelo lado interno da peça. A parte do corpinho já está toda pronta e agora nós vamos costurar a parte do elástico aqui na saia. Então, passamos já, meninas, colocamos o elástico na saia, já passamos um overlock. Agora eu já vou fechar aqui um com o outro, porque depois eu encaixo direto no corpinho ali. Então vamos fechar aqui, costura sempre com costura, não é? E você vai juntar as pontas do elástico e a parte da saia. E vai... Então, agora você vai juntar a saia no corpinho e você vai colocar a parte do meio das costas da saia, ou seja, onde tem a costura que a gente separou do elástico, com o meio das costas da blusinha. E vai juntar as laterais também, para você vir encaixando as laterais da costura da blusa com as laterais da própria saia. Você vem passando um alfinete, alinhava e depois a gente vai passar na máquina para costurar e finalizar e tá prontinho. Então, agora que você viu que o seu babado tá certinho, você vai juntar a costura da emenda do babado, né? Na parte da costura da saia das costas. Junta a costura com costura, junta as laterais da saia com babado e vai alinhavando para você passar na máquina. Vai passar uma costura toda reta e depois você vai passar um overlock para finalizar e para fazer o acabamento. Você vai juntar o forro junto com a renda. Se não tiver forro, não tem problema, mas se tiver, você pode juntar os dois juntos de uma vez. Olá, meus amores, então nosso vestido ficou pronto, olha que bacana. E para eu não esquecer a metragem do tecido, você tem que ter pelo menos 1,70 m, 1,5 m, tá bom? Então lembra disso com folga. Nossa manguinha, olha como ficou aí folgadinha. A minha renda é transparente, então ficou transparentezinho aqui. A parte da frente, não é? Parte das costas, viram? Coloquei esse forrinho, como vocês viram, a parte do nosso elástico, a minha sainha, olha, que fofa, né? E esse foi o resultado do nosso vídeo, do nosso vestidinho. Como eu falei, existem várias formas para você colocar seu elástico, você que vai decidir qual que você vai colocar. Eu coloquei dessa forma hoje, que foi uma forma diferente, a gente já vem colocando de outras formas todas, a gente sempre coloca aí. E para você também aprender e ver que se você não quer colocar o lastex, se você não quer fazer o túnelzinho normal, você faz também dessa forma. No outro que a gente for fazer, a gente faz de outra forma também. Então vocês viram, ele fica todo soltinho e fica uma graça. Quem quiser colocar uma sainha mais soltinha, né, também maior, ou fazer uma sainha vazia, ou fazer uma sainha godê, também super funciona. Então lembrem que é para você fazer. Eu deixei o babadinho de baixo bem pouquinho, bem reduzido, então não ficou com muito frufru e nem com muito babado, não é isso? Então lembra que é para você fazer o seu. Então, mais um vídeo, espero que vocês tenham curtido. Lembra de deixar seu like se você ainda não deixou e compartilhar esse vídeo se você ainda não compartilhou. Beijo no coração, até a próxima!